Olá, seja bem-vindo. Aqui mais uma gravação daqui da nossa série Nós e o Centro Espírita. Paulo, Norberto, que bom tê-los aqui novamente. Muito obrigado pelo convite, Melissa. Uma alegria estar aqui. E você também que nos assiste, muito bem-vindo. Espero que este programa possa ser útil de alguma forma para você, viu? Agradeço, Melissa, pelo convite, Norberto também, Gustavo no apoio, agradeço a todos que estão conosco e vamos estudar mais um tema realmente extremamente importante, como todos os outros que nós estudamos. Paz e a luz do Mestre Jesus sempre presente. Sim, Paulo, isso mesmo. Lembrando que as outras atividades que já refletimos estão aqui no Cards e também na descrição do link aqui embaixo. E o nosso objetivo é esse mesmo, refletir e falar de cada atividade do Centro Espírita e de sua importância. Hoje vamos falar dos trabalhos de cura. Uma questão, um tema importante que deveria sim ser conversado mais, ser abordado dentro das casas espíritas. Para iniciarmos então essa nossa reflexão, o que são os trabalhos de cura e como eles são realizados dentro do centro espírita? Bom, como o próprio nome sugere, são trabalhos que se propõem a sanar uma moléstia, um mal-estar de uma pessoa que se encontra debilitada, né? E eles são realizados nos centros espíritas de diversas maneiras. Por exemplo, tem uma pessoa que passa por atendimento fraterno, a pessoa que entrevistou identifica um problema de saúde, pega a ficha da pessoa e encaminha para uma reunião, por exemplo, de receituário homeopático. O médium, pegando a ficha, sem conhecer a pessoa, vai lá e dá uma receita de homeopatia. É uma forma. Há uma outra modalidade onde a pessoa interessada vai até uma reunião de receituário homeopático, encontra o médium mediunizado, né, dando passividade, e a pessoa consegue então conversar com o espírito e falar: eu estou com um problema assim, problema assado e coisa e tal. O espírito, se esclarecido, é, faz recomendações de conduta, de paz, de amor, nada comprometedor, e depois psicografa através do médium um receituário homeopático. Outra nuance deste trabalho, quando a pessoa vai também para uma reunião de cura, encontra o médium já com a manifestação espiritual, mediunizado, dando passividade, né? Ele consegue conversar com o espírito esclarece, geralmente a respeito de conduta e coisa e tal, aplica um passe misto, né? Ou seja, tem o médium encarnado, mais o espírito, é um passe misto, aplica ali, não tem necessariamente receituário e a pessoa sai. Há outros centros onde a pessoa é colocada numa maca, entra um médium mediunizado e muitas vezes há mesmo uma incisão na pessoa, um corte na pessoa, né? Esse é um trabalho mais delicado, mas nós lembramos aí do Arigó, não, Paulo? Um excelente médium, né? Que se prestava a isso, o Dr. Fritz, né? E tantos outros, o Edson Queiroz, que era de Fortaleza, desencarnou lá num momento trágico, né? Mas ele também dava passividade ao espírito de Dr. Fritz. Então, há diversas nuances, viu, Melissa e amigos que nos assistem, do desenvolvimento desta mediunidade, desse trabalho de cura. De repente, você vai falar assim: ah, no meu centro não é assim. É possível mesmo. Eu estou falando os principais, né? Mas pode ter outras diferenças, sim, viu? Ah, Eu gostaria de destacar, né, o Norberto chamou a atenção, vamos dizer assim, pela cura direta.
né? A cura direta, que são essas ações, né? Mas, na minha visão, todas as casas oferecem a cura. Talvez não direta, e aí é critério de cada casa, pela direção, pelo aquilo que se propõe. Mas nós também temos ações de curas. Quando nós vamos a uma palestra, internalizamos essa palestra, mudamos o nosso rumo, a nossa forma, que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Num passe, na sala de passe, num atendimento fraterno, como o Norberto citou, ali são ações de curas. Não direta, agora nós vamos abordar essas ações diretas do médio de cura, mas temos sim, em todas as casas, isso. E eu vou citar um caso que me veio agora de uma peça de teatro. A pessoa leu o anúncio, viu ali o nome da peça, Renúncia, e ela gostava muito de teatro. E foi assistir essa peça. E quem me relatou isso é um dos componentes da peça. E depois, no final da peça, eles vão até o saguão ali, né, para conversar com as pessoas. Tem gente que gosta de tirar uma foto, tudo. E percebeu que tinha uma mulher que chorava o tempo todo. E o pessoal indo embora, e aquela mulher chorando, o pessoal indo embora, aquela mulher chorando. Essa pessoa que relatou se aproximou, começou a conversar, abraçou essa pessoa, deu um pouco de água para tomar, e ela relatou que ela estava chorando daquela forma porque a intenção dela era tirar a vida. E ela assistiu a peça Renúncia. E a doutrina dela não é espírita. E se ela tivesse visto que era espírita, ela não teria ido naquela peça. Olha a cura. Olha a ação dentro disso. É um exemplo somente. Muito bom. Sim, e por que que alguns centros têm então esses trabalhos de cura e outros não? Aproveitando essa questão, nós ouvimos sempre falando sobre Kardec. Se Kardec deixou algum registro em suas obras sobre esses trabalhos de cura? Em O Livro dos Médiuns, Kardec apresenta os médiuns curadores, pessoas com capacidade de magnetismo diferenciado, né? Capazes de provocar a cura de algumas doenças. Os benzedeiros, você não, que você é novinha, mas eu, Paulo, já andamos muito na casa de benzedeiros, né, Paulo? Então, eram pessoas que tinham esse dom, né? Essa capacidade de magnetizar a pessoa, que é, como Paulo bem disse, o trabalho do passe, né? Um trabalho de cura. Só que quando a gente fala médium de cura, é porque tem a presença de uma entidade junta, né? Então, Kardec comentou sobre isso no Livro dos Médiuns. E comentou, nos 10 anos da Revista Espírita, trouxe dezenas de casos onde ele conta a história de médiuns curadores, pessoas que atendiam a população em casa. Kardec nunca falou, nunca definiu esse trabalho, né? No centro espírita. O centro tem que fazer assim, assim, assado. Isso não tem em lugar algum da obra básica. Mas contando casos de médium de cura, a revista espírita é rica nesses detalhes, viu? Você havia perguntado sobre isso de Kardec, tinha mais uma coisa que eu me esqueci. Por quê? Uns centros espíritas têm então Ah, esse trabalho de cura e outros não. então, por que que é assim? Exato, né? Nem todo centro tem esse trabalho, né? Porque é difícil achar um médium com essa habilidade para cura. Este é o problema, né? Por isso que não tem. Então, quando num centro qualquer, a pessoa nunca ouviu falar de homeopatia, o médium, nunca ouviu, nunca tratou de homeopatia, mas na hora de psicografar, dá um nome e, inclusive, aponta a diluição energética do remédio, a C30, C40, que é a diluição energética. Ele fala, mas o que é isso? Eu nem sei que eu escrevi, eu nem sei o que é isso. Ele desabrocha essa mediunidade, por exemplo, de receituário homeopático, né? De outras vezes, a pessoa vai dar um passe normal
muitas vezes vê que está mediunizada e começa, quando dá um passe, alivia a dor de alguém. Numa outra pessoa também alivia. Existe muita coincidência. Muitas coincidências apontam que ela tem um magnetismo diferenciado. Ela começa a ser vista como um médium de cura. A partir daí, o centro espírita aproveita esta mão de obra, né, do médium e estabelece, estrutura um trabalho desta natureza. Você até havia perguntado com relação a Kardec, né? Eu vou citar no Livro dos Espíritos, porque lá também tem um capítulo que ele fala, né, do poder oculto, talismãs, feiticeiros. E na questão 556, que diz assim: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Resposta da espiritualidade: o poder magnético pode chegar até aí, quando secundado pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os espíritos bons lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual conta as coisas pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram, em seu proveito, a credulidade alheia. Então, ele destaca realmente que isso, um exemplo tão simples que nós convivemos muito, né? Inclusive levei minhas filhas, era as benzedeiras, são médios de cura. E faz uma diferença muito grande. A Melissa tem filhos, o Norberto também, não sei se já passou por essa experiência de levar ao médico um filho que estava bem ruinzinho, você sai ali do consultório e já a criança está melhorando. Né? Então, essa energia que move, né, nós também temos como pais, nós temos esse poder, mas para isso precisamos realmente, como diz Kardec, ficarmos atentos. Né? Tem aqueles que, quem conta um conto aumenta um ponto, e tem aqueles que se utilizam, né, disso, né, para tirar proveito próprio. Então nós precisamos ver muito bem. E é isso que eu chamo a atenção para a segunda parte da sua pergunta, Miss. As casas espíritas, né? Muitas não oferecem em virtude da, vamos dizer, bem aspas mesmo, ausência dessa mão de obra do médium de cura e pela responsabilidade, que o Norberto chamou bem a atenção. Passar uma informação de uma fórmula, né, e a gente sabe a diferença entre, né, o remédio e o veneno é a dose. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande. Então, cabe a nós também identificarmos realmente se tem uma credibilidade quem está oferecendo isso e buscarmos. Mas nós temos também que entender, eu chamo a discussão, que essa mudança não é só o receituário ali, não. Não é só a imposição de mãos. Vai muito além. O próprio Cristo dizia, né? A tua fé te curou. Sim. Tem, mesmo porque eu conheço uma pessoa que ela faz um atendimento de trabalho de cura e a primeira coisa que deixa registrado, ela fala, se você já passou pelo médico, tá fazendo acompanhamento médico, então aí, né, agora nós vamos conversar. Mas aí ele fala que não é para deixar de tomar nada do tratamento médico, mesmo porque a doença está no físico, então é necessário um tratamento físico. E essa questão, Paulo, que você disse, né, e o Norberto também, quando vamos procurar alguém desses trabalhos de cura, é porque nós estamos querendo muito, né, sermos curados, já passamos pelos médicos, pode ser também. Tem pessoas que é a última tentativa para ver se cura, mas essa questão entra, como o Paulo disse agora no finalzinho, entra na questão assim, eu mudei meu comportamento, o que eu estou fazendo realmente para obter a cura, né? E essa questão de até pessoas de outras religiões
o que chama muita atenção, como as cartas consoladoras, é esse trabalho de cura, né? De querer ser curado. Perfeito, Melissa. Eu acho que Paulo, você fizeram colocações importantíssimas, que isto é função principalmente dos dirigentes da casa espírita e daqueles que estão na condição de trabalhadores da reunião de cura, né? Então, primeira coisa, antes da pessoa entrar para o tratamento, o trabalhador deveria perguntar para ela: a senhora já passou pelo médico terreno? Se não, pode ir para o médico. Tem que ir primeiro para o médico terreno. Tem que ir, mesmo se a doença for física, né? Ou mesmo de comportamento mental. A senhora procurou um psicólogo? A senhora procurou um psiquiatra? A senhora está devidamente tomando, a pessoa está devidamente tomando o remédio? Se sim, eu acho que nós podemos oferecer um lenitivo também aqui. Um outro lenitivo, uma outra ajuda, né? Mas é fundamental que antes a pessoa procure um médico terreno. Fantástico, é essa a orientação mesmo. Outra colocação feita por Paulo com muita propriedade, que a doença física sempre tem origem no espírito. É o espírito que provoca a debilidade física. Então, quando você atua no físico, você está atuando no efeito, mas a causa ainda está lá. Então, é preciso você trabalhar a causa para ter consequências no efeito. Um exemplo disto, né, é Jesus. 33 anos, não há uma passagem sequer dizendo Jesus estava com dor de dente, Jesus estava com dor muscular, Jesus não tinha nada. Porque a perfeição do espírito dava harmonia para o corpo, né? Olha que coisa fantástica. É isso mesmo, viu? Essa busca, né, pela cura do corpo físico, todos nós temos e temos realmente que buscar, vamos dizer, a ciência terrena ajuda, porque se existe, é proposta de Deus. Mas é importante isso, que a gente também reflita nas nossas atitudes, nas nossas conduções, de forma que nós nos conduzimos com relação ao nosso próximo e com a gente mesmo. Eu preciso aprender a respeitar os meus limites, os limites do meu próximo. E isso provoca uma harmonia dentro do espírito. O espírito harmonizado, corpo harmonizado. Isso reflete, o espírito reflete no corpo físico. Então, nós temos que ter isso. Temos que buscar a solução, né, para os nossos problemas. Né? É um dever nosso, é uma obrigação, porque Deus nos emprestou esse corpo para um processo de aprendizado. Então, nós temos que aprender a zelar por ele. Então, não tem problema nenhum de buscar essa cura nas casas espíritas. Uhum. Mas eu tenho que ter consciência disso. Né? Que eu preciso mudar. Eu tenho que mudar. Né? Posso ter ali, a cura às vezes é momentânea. Porque o mal que produz, que reflete no meu corpo físico, vem do meu espírito, da minha alma. É nesse sentido que eu penso. Não, ô Paulo, perfeito. E quando você fala que tem que ter lucidez, não espere que o paciente, que é aquele que foi procurar um tratamento, ele tenha essa lucidez. Ele não vai ter, senão não estaria com a doença. É preciso que o trabalhador da casa espírita, ele comente isto. Ele explique, ó, o problema que o senhor tem agora, ele é oriundo de um comportamento um pouco desequilibrado. O senhor tem que ver isso, o senhor tem que ver aquilo. Trabalhe a sua conduta, vivifique a sua fé, tenha esperança, tome sol. Olha, leia uma página edificante. O senhor vai ver que isto vai te energizar o corpo, vai fortalecer o seu corpo e vai eliminar. É esta orientação. E você sabe de uma coisa? Nem sempre a gente vê essa orientação na casa espírita. É assim, ó.
Não, o senhor senta aí que você vai ver, já já você vai ser atendido, essa dor vai sumir, o senhor vai ver, o senhor fica tranquilo. Vai embora, irmão, vai embora, Deus te abençoe, viu? Vai com Deus, vai com Deus. Não teve orientação, Uhum. não teve, não pode. A ideia é o seguinte: o que nós vamos fazer para o senhor aqui é oferecer um lenitivo, mas a cura mesmo está com o senhor. O senhor quer conversar sobre isto? Olha que bacana. A propósito, antes do tratamento, especificamente, né, particularmente o tratamento, a casa espírita deveria oferecer uma reunião pública de preparo para aqueles que vão submeter ao tratamento. E nesta reunião pública deveria passar todas essas orientações. Muitas vezes tem orientação até de pós-tratamento. A pessoa passa para o médium, não pode se movimentar, não pode fazer aquilo, tem orientações. Então, tem que passar essas orientações, mas também as orientações de comportamento, como que de esclarecimento de como que a doença se instala em nós, como que eu evito ficar doente, né? Isto é fundamental. A manifestação do Espírito é parte deste trabalho, não é o trabalho em si. É isso que precisa ser entendido. Porque a pessoa vai acreditando tanto, e aí ela ouve isso, acha que vai ser curada, ela não é curada, aí ela fica pior ainda. A fé, aí acaba com a fé, acaba com a esperança, e ela não acredita mais em nada, piora. Se ela não é curada é porque o centro não é forte. Aí ela fala, não, É, aquele centro não vale nada, aquele centro não dá certo, é, né? é Isso isso, mesmo. sim. Esse é um aspecto interessante, né? Não é porque a casa não oferece esse trabalho de cura, né? Vou chamar dessa cura ostensiva, por assim dizer, né? Que é essa cura no corpo físico, né? Que nós percebemos que ela não é uma casa boa para se frequentar. Ela é uma casa fraca. É. Casa fraca, né? É uma casa fraca de forma alguma, porque nós estamos destacando aqui, né, essa dor, essa doença que transparece, que aparece no corpo físico, mas nós temos também a doença do corpo espiritual que reflete, né, dentro da parte psicológica da pessoa, que às vezes nós não percebemos. E que essa casa considerada fraca, porque não oferece a cura do corpo físico, perfeitamente pode resolver isso, seguindo, lógico, as orientações que o Norberto passou. Né? Tem que ter um trabalho em cima disso. Então, são duas curas, por assim dizer. Aquela que é ostensiva, que nós percebemos, e tem aquela cura que nós não percebemos. Mas as duas nós temos que tratar, sim. Sim, e uma coisa muito importante para as pessoas que estão querendo, buscando esses tratamentos de cura, é cuidado, né? Prestem atenção, saibam mais sobre a casa que vocês estão indo procurar, sobre esse trabalho que vocês estão indo procurar. É importante pegar informação, é importante conhecer, ter o conhecimento antes de ir até o local, não é, Norberto, Paulo? Sem dúvida, Melissa, saber sobre o centro, né, sobre a casa, mas principalmente entender que ninguém faz milagre. E eu acho isso ótimo, ótimo. A cada um segundo o seu merecimento. Se a casa espírita está oferecendo alguma coisa de graça, desconfie, Uhum. desconfie. Emmanuel fala que de graça só o amor que vem de Deus. O resto é tudo aquisição. Eu também concordo com ele. Então, saúde física nós precisamos trabalhar para ter essa saúde. Vou tomar sol, vou ir mais à piscina, vou fazer caminhada, vou cuidar da minha alimentação. E o Paulo tem insistido numa coisa na nossa conversa aqui. Quando leio uma passagem do Evangelho,
e estou, de certa forma, me curando, pelo menos fazendo uma profilaxia, uma ação preventiva de doenças, porque minha mente está em páginas lindas de cunho moral. Enfim, tem diversas. Quando estou em oração, quer algo melhor que a Sim. oração? Que maravilha, que show. Outra coisa que o Paulo não comentou, mas foi por falta de oportunidade, pega um copo de água quando tiver alguém doente na família. Não precisa levar para o centro. Não precisa. Coloca aqui e fala: Senhor, meu filho já está tomando antibiótico, já está tomando anti-inflamatório, mas não está indo. Por misericórdia, põe um remédio nesta água, me ajude, eu estou aflita, o coração de mãe sai pela boca, me ajuda, Senhor. Pronto. Lembremos de André Luiz no livro Nosso Lar, que o marido da esposa Uhum. dela lá estava passando mal e André Luiz pede para ajudá-lo. Então, são essas coisas que nós precisamos acreditar mais. O universo já nos dá inúmeras oportunidades de cura. Nós é que abrimos o nosso guarda-chuva para não receber essas bênçãos do universo, né? É verdade mesmo. Ações para ajudar não faltam. Né? Se nós, eu fiz a leitura da questão 556 do Livro dos Espíritos, se nós, Kardec, então vamos com Cristo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele não está dizendo que todo mundo é falso Cristo e falso profeta, mas que a gente fique atento. E eu reforço sempre assim, eu tenho sim que buscar, né, dentro de todos os recursos, mas sempre entender também que existe um propósito para tudo. Então é refletir isso, trazer isso para dentro, refletir. Parte, ou às vezes a totalidade dessa cura, está dentro de mim. Está dentro de mim. E eu preciso resolver isso. Senão, tudo é paliativo, é temporário. Sim, muito interessante. Norberto, gostaria de falar mais alguma coisa, algum detalhe? Tenho sim, Melissa, que é o cuidado que os dirigentes Sim, da casa espírita têm que ter para a condução deste trabalho. Nós vimos aí um médium há pouco tempo se perdendo neste trabalho, né? Hoje está preso, né? Por abusar dos pacientes e coisa e tal. Então, a importância que este trabalho de cura, eu não preciso tocar em ninguém, principalmente nas partes íntimas de ninguém. A ação é muito mais magnética do que física. Estou falando assim porque quando é aquele trabalho de incisão, de a pessoa abre a outra com um bisturi, né? A coisa já é diferente. Não obstante, nunca o médium deve ficar sozinho com o paciente. Sempre sala cheia, sempre há pessoas ali monitorando. É todo um cuidado para se fazer nesse sentido. Isto é uma coisa. A outra coisa, da necessidade de haver uma reunião antes, de esclarecimento, de sintonia daqueles que vão se submeter ao tratamento com o plano espiritual. Isto é fundamental. E também, como não poderia deixar de dizer, a casa precisa mensurar, medir a efetividade desse trabalho. Afinal, esse trabalho tem surgido efeito? Vamos conversar com alguém que passou pelo trabalho para ver se foi útil, se não foi. Qual a taxa de proporção em percentual das pessoas que receberam benefício com esse tratamento, né? Olha que bacana. Então, é um trabalho como todos os outros que tem que ter os seus propósitos e também precisa ser medido para ver a sua efetividade. sim, Paulo. Eu assino embaixo de tudo que o Norberto disse e eu cito um exemplo, Chico Xavier. Chico tinha diversos problemas de saúde e falaram para ele: por que você não procura um médico de cura, no caso o Arigó? E ele falou: não,
deixa eu permanecer com essas dores que eu tenho, porque se eu curar dessa, eu não sei o que vem pela frente. Então, algumas coisas nós precisamos entender realmente que são os propósitos nossos, e eu reforço, temos sim que procurar todas as soluções para os nossos problemas, mas avaliar muito bem isso, conforme o Norberto disse. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar com vocês, e sempre desejando a paz e a luz do Mestre Jesus. Que bom, isso mesmo, muito interessante esse assunto dos trabalhos de cura. E chegamos ao fim da nossa série aqui de vários programas, nós e o Centro Espírita. Muito bom, falamos detalhadamente sobre cada atividade, a importância de cada atividade no Centro Espírita. Estão todas aqui reunidas na playlist, também em cada link, em cada vídeo. Muito obrigada, gostei muito. E logo vamos ter novas ideias para fazer novas séries. E você que está nos assistindo, se quiser que a gente comente sobre determinado trabalho, determinada atividade da Casa Espírita, deixa aí também no seu link a sua sugestão, que se nós soubermos, nós vamos comentar. Bem lembrado, Norberto, isso mesmo. Muito obrigada, Norberto, Paulo, foi um prazer estar aqui com vocês. Nos encontramos, né? Até a próxima. Gratidão também a você que nos acompanhou nesse nosso programa, nós e o Centro Espírita.